Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje trazendo um novo quadro chamado Qual é Melhor? Fazendo um comparativo entre filmes e livros. No tema de hoje, o comparativo será entre o filme Os Pássaros e os livros que tratam do mesmo tema. Apesar do nome do quadro, não é minha pretensão dizer qual é melhor, e sim um comparativo aí para que vocês formem suas próprias opiniões. Começando pelo filme, Os Pássaros é um filme produzido por Alfred Hitchcock em 1963. Com aproximadamente 120 minutos de duração, o longa possui uma classificação indicativa de 14 anos e foi muito aclamada pela crítica internacional. Sobre o enredo, o filme foi baseado no romance de mesmo nome da escritora Daphne du Maurier. Dessa história, Hitchcock pegou o principal para construir seu filme, O Ataque dos Pássaros. Baseado em um conto de Daphne du Maurier, como disse anteriormente, com o roteiro de Evan Hunter. O filme começa em um pet shop de São Francisco, onde a senhorita Melanie Daniels, interpretada pela Chip Hedren, vai à procura de um pássaro, enquanto aguarda ali um telefonema da atendente. Ela é abordada por um homem que supostamente a confunde com a vendedora da loja. O freguês está à procura de um par de periquitos para presentear a sua irmã. No aniversário de 11 anos, Melanie finge ser a atendente, mas acaba se envolvendo em uma série de situações embaraçosas por, na verdade, não entender nada sobre aves e não ser, funcionária da loja. O sujeito então se despede da senhorita Daniels, chamando-a pelo nome. Isso intriga a moça, porque fica curiosa, assim, como assim você sabe meu nome? Ainda mais pelo fato de ele afirmar já conhecê-la de um tribunal. O homem vai embora sem se apresentar a Melanie, e ela logo trata de investigar a identidade misteriosa do comprador de pássaros, anotando a placa do seu carro e descobrindo ali o endereço através de contatos do jornal que pertence ao seu pai. Então Melanie descobre a identidade do estranho, que se chama Mitch Brenner, interpretado pelo Rod Taylor, que é um advogado. Na manhã seguinte, ela leva o par de periquitos para o seu endereço, mas é informada pelo vizinho de Mitch que ele viajou para a pequena cidade costeira de Bodega Bay, onde passa seus finais de semana. A senhorita Daniels então trata de ir até a cidadezinha levando as aves em uma gaiola. E aí tem aquela cena icônica ali enquanto ela está andando na estrada, seguindo pela estrada, parece que os pássaros estão seguindo ali a estrada, que dá aquele tom ali de suspense na cena. Ao chegar à Bodega Bay, Melanie se informa com os moradores locais sobre o paradeiro de Mitch e sobre o nome da sua irmãzinha. Vai até a casa da professora Anne Hayworth, interpretada pela Susan Pleshette, e descobre que a menina chama-se Cat. Então ela dirige até a costa e segue de barco à casa dos Brenner, querendo fazer-lhes uma surpresa, que na verdade é uma pegadinha dela. Então ela deixa as aves na sala da casa, acompanhada de uma carta a Cat, sem que ninguém a veja, e volta para a cidade de barco. No entanto, quando ela está ali no meio da água, observando ali a reação do Mitch, ele pega o binóculo e vê que é ela. Aí o Mitch vai atrás dela, dirigindo ali rumo ao porto para encontrá-la. Antes de atracar ao cais, Melanie Daniels é atacada por uma gaivota que a fere na cabeça. Brenner a socorre e cuida do ferimento em um restaurante do porto, enquanto trocam futilidades ali sobre os motivos da jovem estar em Bodega Bay. No restaurante, coincidentemente, a senhorita Daniels conhece a mãe de Mitch, Lydia Brenner, interpretada pela Jessica Tandy, e é convidada pelo advogado para jantar na sua casa. Melanie havia mentido para o Mitch que estava hospedada na casa da professora Hayworth e que tinham sido colegas na universidade. Então ela volta à casa dela e aluga um quarto para passar a noite. Quando Melanie chega à casa dos Brenner, conhece sua irmãzinha Cat, interpretada pela Veronica Cartwright. Antes do jantar, a senhora Lydia está preocupada com as suas galinhas, que não quiseram comer ração, e descobre ao ligar para o vendedor da cidade que outros criadores estão tendo o mesmo problema, inclusive com marcas de ração diferentes.
Após o jantar, Lydia e Mitch conversam na cozinha sobre o passado da visitante, principalmente sobre uma notícia vinculada em um jornal de São Francisco, onde dizia que Melanie já havia nadado nua em um chafariz em Roma, entre outras peripécias da juventude. Melanie e Mitch se desentendem e a senhorita Daniels volta para a casa de Anne. Lá descobre que a professora e Brenner já haviam sido namorados e que a relação dos dois terminou pela personalidade possessiva da mãe dele. No entanto, Anne ainda gostava de Mitch. Ainda na mesma noite, Melanie é convidada por Mitch para participar da festa de aniversário de Cat no dia seguinte e acaba aceitando o convite. Na festa de aniversário de Cat, algo inesperado acontece. Enquanto os convidados comem e se divertem no quintal, um ataque furioso de gaivotas desaba sobre eles. Durante a noite, na casa dos Brenner, uma nuvem de pardais agressivos e descontrolados cai pela chaminé e provocam uma grande bagunça no interior da residência, quebrando ali várias coisas. No dia seguinte, após o susto, Lydia vai visitar um amigo, mas o encontra ali morto dentro do seu quarto. Ele foi atacado ali com várias bicadas de pássaros e rodeado de aves mortas por toda a parte na casa. No meio dessas situações bizarras e assustadoras, Melanie e Mitch, se tornam mais próximos e assumem um romance, apesar das enormes diferenças entre eles. A senhora Brenner e a senhorita Daniels também vão criando laços afetivos, se aproximando ali, depois daquele momento conturbado. Quando Melanie vai buscar Cat na escola, ela acaba protagonizando ali a cena mais antológica do filme, enquanto está sentada fumando um cigarro em um banco do pátio, um brinquedo do parquinho começa a ficar infestado de corvos. Melanie avisa a professora Anne que não deixa as crianças saírem para o recreio. Eles simulam uma emergência de incêndio, no entanto o ataque dos corvos é inevitável. Melanie e Cat se salvam por pouco dentro de um carro. Minutos depois, Melanie Daniels vai até o restaurante, ligar para o pai dela, e lá se envolve em uma discussão sobre o ataque dos pássaros, que vai desde a perícia feita por uma senhora especialista em aves até as profecias apocalípticas aviárias de um bêbado num bar. Na rua, as aves voltam a atacar, provocando uma explosão no posto de gasolina e uma série de catástrofes e mortes na cidade. Mitch e Melanie conseguem se refugiar novamente no restaurante, mas entre algumas mulheres que estão escondidas lá, uma senhora histérica culpa a senhorita Daniels pelo ataque dos pássaros que começou assim que ela chegou à Bodega Bay. Depois de toda a situação
de histeria. Assim que o ataque termina, o casal vai buscar a Cat, né, na residência de Annie. A Melanie e o Mitch vão buscar ela e encontram a professora morta na frente da casa. O medo e a histeria vão se tornando coletivos, né? Os Brenners se trancam dentro de casa, juntamente com a senhorita Daniels, mas sofrem outro grande ataque durante a noite, com as janelas quebradas, portas e paredes rachadas e muita confusão. Quando tudo parecia calmo, a senhorita Daniels, após ouvir alguns barulhos no segundo andar da casa, sobe para verificar e, ao entrar em um dos quartos, é surpreendida por um bando de pássaros que entraram pelo telhado da casa. Eles atacam-a ferozmente, a deixando ferida, e a senhorita Daniels acaba desmaiando e é resgatada pelo Mitch. Mais tarde, sabendo que havia ali um intervalo entre os ataques, em uma dessas pausas eles conseguem fugir da cidade, que está repleta de pássaros. Mas aí o final ele fica em aberto, deixando as motivações do ataque sem resposta. Uma curiosidade sobre o filme é que, apesar do Hitchcock ter usado ali a temática do conto da Daphne du Maurier, ele se inspirou em um evento que aconteceu na vida real. 2 anos antes do lançamento do filme, em 1961, ele havia lido nos jornais californianos a história de outra cidade litorânea, em North Monterey Bay, que foi atacada por pássaros marinhos. Ao invés de machucar pessoas com bicos e garras, no entanto, as aves apenas regurgitavam anchovas e batiam em muros e paredes, desorientadas. E aí, anos mais tarde, a ciência conseguiu descobrir, né, que enlouqueceu os pássaros. Os acontecimentos pareciam saídos do livro, né, da escritura inglesa, publicado em 1952. E, na verdade, os bichos estavam infectados por ácido domoico, uma neurotoxina produzida por um tipo de fitoplâncton que prosperou ali nos mares locais, na época por motivos ainda desconhecidos. Essas substâncias foram encontradas em grande quantidade no estômago de peixes da região, que são alimento dos pássaros marinhos. Nos créditos consta que a história é baseada no conto Os Pássaros, de Daphne du Maurier, escritora que o mestre do suspense já havia adaptado antes. Quase 30 anos após o seu lançamento, o romance de Frank Baker com o mesmo nome ganharia repercussão quando o autor ameaçou processar o Hitchcock e a Daphne du Maurier. Daphne era prima do antigo editor de Frank Baker, o inglês Peter Davis, e chegou a trabalhar com um parente. Os Pássaros ele foi primeiramente publicado em 1952. A história se passa em uma fazenda no interior da Inglaterra, onde vive um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, agora aposentado com sua família, e em uma manhã gelada observa alguns pássaros que se comportam de uma maneira estranha. Ele deixa o assunto cair no esquecimento, porém à noite um barulho recorrente na janela do seu quarto o acorda. Ele abre a janela para verificar do que se tratava e vê um pássaro que afunda o bico profundamente em suas mãos, fazendo-a sangrar. Depois, o fazendeiro escuta um barulho no quarto das crianças e encontra diversos pássaros atacando as duas crianças, que choravam desesperadas. Na manhã seguinte, a manhã amanheceu tranquila. O fazendeiro acalmou sua família, dizendo-lhes que os pássaros estavam perturbados por causa da súbita mudança de temperatura, mas livrar-se do ataque dos pássaros não foi tão simples assim. Já o livro do Frank Baker explora a narrativa com uma certa similaridade, mas em um contexto diferente. O livro estabelece-se sobre um evento cujas consequências mudaram o mundo como conhecemos. Destaca realidades bem similares às nossas, por meio de situações e rotinas como as que mantemos dia após dia. Analisa os pequenos e grandes detalhes presentes em nossa sociedade, dentro da cultura ocidental,
na ação das pessoas, governos e organizações que se assemelham muito com a realidade que ainda vivenciamos nos dias atuais, como de uma forma macabra, com uma previsão do que estava por vir diante dos conflitos da humanidade. E eu recomendo a leitura de ambos os livros aí, para quem já assistiu o filme ou quem ainda não assistiu, recomendo a leitura do livro antes de assistir o filme. E para quem já assistiu, leiam os livros, para vocês terem essa diferença aí do que foi passado no filme e o que realmente tem ali no conto e nos livros, a mensagem que passa nos livros, enfim. E aí, dentro desse contexto de Os Pássaros, eu gostaria de apresentar a minha obra, que eu espero um dia receberei uma adaptação audiovisual digna do Hitchcock. Quando eu escrevi minha história, eu não fazia ideia da existência do Hitchcock, Os Pássaros, Daphne, Frank, tudo que eu sabia naquela época, lá em meados de 2014, quando comecei a escrever, era uma lenda contada ali pelos meus avós sobre um canto de um determinado pássaro, que era o prelúdio da morte de alguém. Estranhamente e coincidentemente, sempre que algum vizinho falecia, os dias que antecediam aquele evento, o pássaro sempre estava lá, gritando escandalosamente. Naquela época me surgiu a ideia, de contar uma história sobre isso. Comecei a escrever e conforme a história foi ganhando vida, se aprofundando, fui acrescentando ali muitos elementos imaginativos e tudo foi ganhando uma proporção maior do que eu inicialmente almejava, Quando enfim terminei a história e resolvi publicá-la, recebi um comentário, sobre outras narrativas envolvendo pássaros e um elogio sobre como a minha narrativa dava um novo olhar ao que já existia. Então prontamente fui investigar, então conheci os livros e o grande Hitchcock, que me deixou surpreso e feliz por ter escrito uma história que trazia ali um novo olhar sobre um apocalipse trazido pelos pássaros diante das narrativas assim já existentes. Então se você curte uma história de suspense, ficção, fantasia, terror, pássaros, apocalipse, eu recomendo meu livro chamado O Começo Após o Fim, uma história surpreendente e inédita. Lancei esse ano o livro, inclusive, e para quem quiser conhecer, pesquisar, tem disponível na Amazon, Editora Viseu, Kobo, tanto na versão física quanto digital. E entre outras plataformas tradicionais aí que vocês já costumam comprar os seus livros. Não esqueça de deixar sua opinião, se gostar do vídeo curta, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Até o próximo vídeo. Tchau!